Oi, tudo bem? Boa noite, feliz sábado, sejam bem-vindos. Eu estou aqui para nós fazermos uma meditação desse pôr do sol. Muito bem, deixa eu ver. Ai, atrasei. Mas vamos embora. Hoje eu fiz até uma anotaçãozinha aqui. Ah, tá. Deixa eu escrever outra coisa para eu não esquecer. Hoje eu estou muito esquecido. Maravilha. O que nós vamos falar hoje? Eu vim pensando em fazer uma live com uma pequena sequência bem resumida desses anos que eu prego. Eu tenho pregado muito e unicamente a graça e a justificação pela fé, e já preguei muito profecias, Daniel, Apocalipse, etc, etc, etc. Feliz sábado, Alessandra. Já preguei muito. E de uns anos para cá, por algum motivo, eu achei por bem, creio que pela vontade de Deus, de que a mensagem necessária é a mensagem do terceiro anjo, né? Que é a mensagem da justificação pela fé. Tem várias mensagens de doutrina, várias. Dá para você enlouquecer qualquer ser humano em pouco tempo. Já a justificação pela fé te liberta de tudo isso. É uma mensagem de alívio, evangelho, gospel. O que quer dizer? Boas novas. Doutrina é boas novas? Não. Nunca foi, nunca será. Doutrina é regra para você seguir. Cada igreja tem um dom e um tom de doutrina. Uns não quer que raspa o pelo do braço, da perna, e não corte o cabelo, doutrina. Outros, doutrina de línguas. Se você não falar línguas, você não tem o Espírito Santo. Doutrinas. Então a doutrina, ela é carregada de peso. Você vai entender por quê. Já a mensagem das boas novas do Evangelho, ela liberta você de tudo. Doutrinas são ruins? Não são ruins. Claro que não. Regras são ruins? Não. Lei de Deus é ruim? Não. Ela é boa, santa e agradável. Ótimo. Perfeito. Até aí, estamos dentro de um parâmetro racional. Ótimo. Sendo eu racional e as doutrinas racional, como fica o meu espiritual? Porque a doutrina em si não vai te edificar em nada espiritualmente. Nem as doutrinas, nem as regras e muito menos os rituais. Porque o ritual virou doutrina. Eu sei porque eu vivi. Eu tenho 35 anos de igreja. Se eu não fizesse o meu ritual, eu saía em dívida com Deus. Se eu não construísse o meu ritual no pôr do sol, o pôr do sol do sábado não era o sábado. E se eu não entregasse o pôr do sol do sábado no sábado, eu entraria a semana como um herege. Tudo isso são regras e culturas. Ah, não, mas a Bíblia fala, mas Ellen White fala. Eles falam tudo e tanta coisa que você não, quando você não quer ouvir, você não ouve. Então, quando se fala em pôr do sol, Ellen White fala que o pôr do sol começa no domingo, não no pôr do sol da sexta. Porque as pessoas um trapo de imundícia a semana toda. Chegou na sexta-feira, ela quer declinar o seu ritual para com Deus para amenizar não sei o que, ou para dizer que é guardador não sei do que. O Francisco está aí, boa noite Francisco. Francisco é um
baita pastor, de um entendimento da graça e da justificação. E ele já me contou que ele pregou numa das maiores igrejas do Rio, dizendo que ninguém guardava o sábado ali. E ele não pregou mentira, mas ele agrediu a igreja como Jesus agredia a igreja, como Paulo agredia a igreja, como o Espírito agride a igreja. Por que Deus agride a igreja? Para despertar. É um grito, é um tapa no bumbum. De vez em quando um chicote. Mas sabemos que nada vai mudar. E que nós iremos sofrer e pagar um bom preço por pregarmos a justiça de Deus. Porque infelizmente a igreja não se vê pecadora. E a igreja não se vendo pecadora, o sofrimento é muito grande. Sofrimento de quem prega e sofrimento de quem vive. Porque quem vive, tudo isso que nós falamos desde o início, as doutrinas, as regras, os rituais, ele está servindo um Deus idólatra. É um Deus que ele tem como Baal. O Deus criador, tapa na cara, né, Francisco? Você sabe o preço que você pagou. O Deus criador vira Baal para os doutrineiros comportamentalistas e ritualistas. Por quê? Porque eles estão o tempo todo pagando para Deus, dando a sua família em sacrifício. Eu estou cansado de ver reunião forçado e de cantar na casa de pessoas que ninguém estava aguentando a terceira música. E todo mundo fingindo que era feliz e alegre cantando. Oh, Deus de amor. A igreja de manhã cantando é uma lástima. É uma tristeza. Mas não é uma tristeza porque não amam a Deus, não querem a Deus. É porque foram mal discipulados. Envergaram essas pessoas com cargas e cargas que elas não conseguem nem respirar. E um dos piores, cara, eu acho que não deve ter coisa pior. É quando o cara diz que a igreja dele é a igreja escolhida de Deus. Ai! E tu, servo, tu és o escolhido para fazer tal. Ai! Aí você pode botar neurose, maluquice, a estripulia de vida que eles vão se encontrar é sem volta muitas vezes. Boa noite, Maria. Bem-vinda. Sem volta. Boa noite, Giovana. Parece um funeral de hinos. Sempre sob culpa. Pastor Francisco falando. Até isso, Francisco. Boa, cara. O problema não é a forma só de cantar. São as letras e os hinos funerários. Parece que todo mundo está devendo para Deus, tudo é ruim, tudo é triste, tudo é dor. E nós nos viciamos nisso. Tudo que é o contrário disso é herege para a igreja, é rebeldia. Não pode ter um pensamento diferente. Por quê? Porque é a igreja da verdade. Não sei de onde tiraram isso. É a igreja escolhida de Deus, é a menina de Deus. Cruz, credo, Ave Maria. Então, quando uma igreja ela coloca essa vestimenta, acabou. Ela está acabada. Destruiu a mente, o intelecto, a cognitividade das pessoas. Porque aí ninguém mais pensa, porque ele é o escolhido. Eu pensei isso quando eu cantava no piloto automático, Alessandra. A música Via Dolorosa. É no piloto automático, eu sei, porque eu ficava cantando, eu falava, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Caraca! Por que eu estou nessa casa dessa família cantando, ninguém está cantando nada com nada, cada um está pensando lá em alguma coisa, dentro da igreja, blá, 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 nego olhando hoje no celular, olhando para o lado, olhando quem entra, olhando quem sai, olhando quem está se movimentando. Não tem adoração. Por que não tem adoração? Culpa da igreja, culpa do discípulo, do discipulado, dos discipuladores. Por isso que a gente tem sempre essa ideia de quem irá pagar mais caro serão os de mais altas patentes, porque eles não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Então, Cruz, credo, Ave Maria, né, Francisco? Então,
é algo definitivamente patético para Deus, como era o Sinédrio na época. Não pensa que hoje a igreja não é a mesma do Sinédrio, é a mesma coisa. Mas só que você não pode falar. Ninguém fala. Ninguém tem coragem. Todo mundo tem medo. Por que tem medo? Porque não vai fazer mais parte do clube social do sétimo dia. Ou da sua igreja pentecostal. Aí você é visto com uma visão de um itinerante, de um cara, olha aí, isso aí é herético. A pessoa nem sabe por quê, nem entende por quê, mas só de você se posicionar e colocar as profecias e as verdades em pauta, que vai em desencontro com o que elas ouviram a vida inteira e seguem cegamente a um Deus Baal, a um Deus que ela tem que entregar a família, os filhos em sacrifício, que eu já vi muito isso. Eu não entrego minha filha em sacrifício. Minha filha conhece um Jesus de amor. Minha filha ora com prazer. Eu e ela, quando a gente se junta para cantar um hino só e fazer uma oração, é um culto de 10 horas de ritualistas. Porque para Deus não precisa nada disso. Eu entro no carro, quando eu busco ela na escolinha, a gente volta cantando Deus é tão bom. Desde que ela se conhece por gente, a gente canta Deus é tão bom. E ela canta uma música que eu não gosto, mas ela tem isso já na cabeça, eu deixo. O sabão lava o meu rostinho, que é uma música também bem cruel para criança, mas tudo bem. Ela entende, porque eu estou sempre falando de Jesus para ela, do amor, do perdão. E do amor que ele tem por ela, e de que em qualquer momento da vida dela, ela pode contar com ele, ela pode orar, ela pode pedir, que ele vai estar sempre ao lado dela e está sempre enviando os seus anjos para protegê-la. E se um dia acontecer algo que o mundo nos dá, para ela entender que é um mundo e que não é Deus. E que nós iremos para o céu porque Deus nos ama. É isso que minha filha entende, desde sempre, que eu falo para ela quando ela nem falava. Então, a minha religião é Jesus. É Jesus. Pronto. Então, é Cristo, é o que eu prego. Agora, o que acontece na igreja? O pastor Francisco está falando. Ele veio e mandou uma mensagem para a igreja, da crueldade das babás cuidando das crianças na igreja, para os top de linha. Elas não recebem mensagem, não recebem alimento. Mas também não sei que mensagem. Chico, não perderam nada, cara. Então vamos seguir o barco. Então é uma dificuldade de conhecer Jesus. É uma dificuldade de doer a alma. Tanto é que quando eu prego Jesus, eu sei que o Francisco prega, o filho dele, então, meu Deus do céu, está passando pão que diabo amassou, o Léo, o cantor. Porque prega Jesus. E por que nós sofremos esse arrastão? Porque nunca foi ensinado para eles isso. Nunca foram dados a ele a não ser a justiça de Deus. Existe Jesus, mas existe a justiça de Deus. E quando existe a justiça de Deus na cabeça injusta do homem, a justiça de Deus se torna uma justiça baalística. De Baal, eu digo baalística porque é um tiro no peito das pessoas. É o medo da justiça de Deus. É o pavor, é a paura de Deus. Segue os rituais, é tudo igual, parece um McDonald's. Como se Deus destrói tudo isso. Deus diz assim, que pena, olha o que Deus diz em Isaías 1, que pena que não apareceu ninguém aí na terra para fechar os templos que vocês me cultuam e que eu não vou, e que eu não ouço. Porque não há amor. Há rituais e normas e regras. A pessoa fica tão viciada que ela não sabe nem o que é amar. Às vezes uma adventista que nasce está tão perdida que você fala de amor, de cuidar, a pessoa vai cuidar o quê? Cuidar como? Eu tenho que sair na rua pegando pobre no meu colo, dando comida para todo mundo? Não. Jesus não está falando isso.
Jesus está falando que o amor é Ele. Você não tem que fazer nada. É isso que eu estou aqui na lista e nem comecei. E talvez nem vá, talvez eu vá encerro por aqui mesmo. Sujei minha perna. O amor é Ele. Então, o que nós vamos fazer? O que a igreja fala e prega é que Deus nos dá poder para sermos um super-homem, um super-herói, um crente diferenciado, cheio de poder, cheio de glória, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou o escolhido de Deus, então Deus escolheu Sherry. Oh meu Deus, e agora eu vou me sentir o torneiro do céu. E a igreja se sente isso. Tanto é que ela olha para as outras igrejas com asco, com nojo. E aí vem o diferencial. O que é a igreja de Deus? Ela está espalhada. São pessoas, igreja não é templo, não é CNPJ. Deus não escolhe isso. Olha, agora a igreja adventista é... Não, ele pode ter criado ele trouxe, através da igreja adventista, de repente o que estava se perdendo ou perdido, que era o sábado, algumas doutrinas, mas isso não quer dizer que todo mundo que entrou ali é de Deus. Por isso existe o joio e o trigo. Por isso que o templo de Deus somos nós, o templo do Espírito Santo, não a igreja. Por isso que Deus tem gente em todo lugar e pregando, muitas vezes equivocadamente, mas levando um evangelho que para Deus é satisfatório naquele momento, naquela hora, para as pessoas que estão sendo levado o evangelho. Quanto mais você é Paulo, quanto mais conhecimento você tem desse amor, dessa justiça, dessa perfeição, a maior a nossa responsabilidade, mas no sentido gostoso. Eu me alegro em pregar o evangelho que Jesus me ensinou. Para mim é uma glória. Eu não quero saber se eu prego para 2, 3, 4 pessoas. Mas porque eu sei que eu estou pregando para quem Jesus quer que eu pregue. E Ellen White diz que não traz pessoas de outras igrejas para a nossa igreja para que elas não se percam. Todo indicativo bíblico, quando se fala da nossa igreja, é perigo. Mas ninguém enxerga. Por que é perigo? Porque Apocalipse 2, Deus fala que vai vomitar essa igreja da boca. Porque essa igreja é nojenta. É mentirosa. Todos os indicativos levam você a pelo menos meditar. Mas o que falta ali? Ouro, colírio, a palavra, o amor de Jesus em nós. Por quê? Porque quando eu estou com o amor de Jesus, o Espírito Santo em mim, não é o poder dele que vai me fazer agir com boas obras, não. É ele que vai agir com boas obras, porque o fruto do Espírito é fruto dele, é a mão dele, é a palavra dele, são os atos dele. Então o dia que eu ajudar alguém, foi ele que me levou ali. Pedro, antes de entrar no templo, falou: não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho nada, mas levanta-te e anda. Era um propósito de Deus. Eu não sei se Deus queria bagunçar a igreja lá naquele momento, botar Pedro para rachar tudo. Mas não foi Pedro que escolheu, porque senão Pedro ia sair andando, curando todo mundo. E não foi assim. Jesus teve lugar que ele foi que ele não curou. Jesus, que não tem pecado, não teve pecado. Então quem somos nós? Se o próprio mestre, criador do evangelho eterno, se ele mesmo disse assim: todas as obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas é o Pai que está em mim. Ué, você não está enxergando Deus? O Pai que está em mim pratica e faz essas obras que eu faço. Todas as belezas que eu falo, não sou eu quem falo. Jesus falou, mas é o Pai que está em mim. Agora vem você da igreja, ou a igreja, dizendo que Deus me dá poder, e quem fala sou eu, e quem age nas boas obras sou eu, e que eu guardo lei e mandamentos. A mentira mais suja que a igreja construiu foi essa. Que eu guardo os mandamentos, que eu guardo e que você tem que guardar. Enquanto você acha que é você que tem que guardar, azar o teu.
viva com essa neurose para sempre. Ou, quando não é neurose, porque o sincero fica neurótico, fica sofrido porque ele quer guardar, ou se torna, se não é sincero, é um cínico. Que você fala com os cínicos na igreja, até o olhar dele é de cinismo. Até a boca torcida é de cinismo. Porque eu guardo a lei, porque eu guardo o sábado. Então, se você pensa assim, problema teu. Agora, levar para as pessoas esse fardo, essa mentira, esse engodo, algo que é impossível, você não guarda nem com o poder de Deus. Se Deus te der poder, o Espírito Santo te der poder e Jesus te der poder, você não guarda a lei. Por quê? Porque você é pecador, cara. O pecador não guarda a lei. Para Deus fazer você guardar a lei, ele teria que tirar de você o homem pecador que você é. Aí você se tornaria um Jesus Cristo. E o pastor Francisco um dia falou na escola, da faculdade dele, olha isso, long time. O pastor falando de lei, e ele que guardava a lei, o Francisco olhou para ele e falou assim, então, pastor, o senhor já pode ser o meu salvador. Claro! Se o cara guarda a lei, ele não tem pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Se você guarda, você não peca. Então você não tendo pecado, você pode ser o meu salvador. Então, são pontos estruturais que Satanás só existe um salvador, o único que não pecou. É isso aí, Francisco. É o nosso salvador, porque eu sou pecador. Aí vem uma segunda linha da linha de montagem da igreja. Primeiro essa, que guarda e é mentira. É satânico. Eu não vou dizer nem prova, porque vai provar que guarda a lei? Mas pregam isso. Pregam na TV, pregam nas escolas sabatinas, pregam nos púlpitos no mundo todo. Agora, só porque eles pregam no mundo todo, eu sou um pobre homem, eu minto. O Sherry está equivocado. Imagine que uma igreja inteira está equivocada e esse banana não. Jesus era o único, Paulo era o único, Pedro era o único, Tiago era o único. Tantos eram o único contra todos os poderosos. E qual o problema de hoje nos finais dos tempos? Temos aí uns 10, 12 que têm a compreensão do Evangelho, que pregam o Evangelho eterno e sofre esses assédios. E enfrenta com toda a força do poder de Deus. Aí sim, aí vem poder de Deus. Porque aí o que eu prego não sou eu quem prego, é ele. É problema dele. Eu posso pagar na minha carne. Paulo falava, eu sacrifico a minha carne. Sacrificar carne não é se chicotear por causa de pecados. Porque a igreja só fala isso. A desgraça da igreja só fala em pecado, que os caras saem doidaços de lá. É um mais maluco que o outro. Aí vem com a história de que você tem que ser transformado. Aí ferrou. Aí você tem que guardar a lei. Vamos lá. O cara vai, ora, jejua, pensa besteira, pensa em sexo, transgrediu a lei, chora de novo, vai por quarto, vai para a igreja, está em lágrimas porque não consegue guardar. Aí o cara fala, bom, agora você tem que ser transformado. Aí o homem vai para o saco. Jesus foi o único que guardou a lei, disse Francisco. O sábado perfeitamente também foi ele. Nem Paulo, que reconheceu, eu sou o principal dos pecadores. Pronto. Nem os discípulos guardaram, nem Paulo, nem ninguém. E para Paulo falar que era o principal, porque ele encontrou a verdade. Porque ele viu que ele era pecador e precisava de um salvador. Mas não é para a igreja, isso é só no momento. Depois que isso acontece, aí a igreja vem com os mais dela. Aí ela vem com os acrescentos. É isso que eu estou pregando agora. Ela acrescenta a desgraça. Jesus já não é mais o suficiente. Então eu prego que você não é transformado, você é perdoado. O Francisco deve ter uns 50 anos, 60 anos de igreja, de pastor, um monte. Se o Francisco foi transformado durante esses 50 anos de vida, ele teria que ter ido para o céu arrebatado igual Elias, pelo menos.
Se não até o céu, pelo menos até o segundo céu. O Francisco era para estar numa nuvenzinha cheia de anjos. Olha, Francisco, você está quase lá. Vamos lá, guarda mais. Seja transformado mais um pouquinho. Então eu estou há 35 anos na igreja, sendo perdoado há 35 anos. Graças ao meu Deus, louvado seja o meu Salvador. Sofri também. O príncipe desse mundo nada tem em mim. Isso, Francisco, foi o que Jesus falou. Mas tem na igreja. Prossegue na igreja, ganhando almas, mentes. Então qual a transformação que a Bíblia diz e Paulo? Renovai as vossas mentes. É tão simples. O que é renovar a mente? É entender quem é Deus. Eu estou renovando. Paulo foi renovando. Gente, Jesus, o nosso Salvador, eu sou o maior dos pecadores, eu sigo para o alvo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí você vai entendendo e vai renovando a mente. Tudo aquilo que você pensava de Deus começa a ser ao contrário. E você vai renovando. Aí vai chegando um ponto, você vai se olhando, você fala, puta, eu sou o maior pecador de todos. Eu sou o maior pecador da igreja. Meu Deus, que lixo. Que homem que eu sou. Meu Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, Senhor. Ande comigo. Coloque o teu espírito, não retire o teu espírito de mim. E as pessoas aplaudem o Davi que derrubou o gigante. Grande porcaria. Derrubaram o gigante com uma pedrinha. Para Deus ele passava o dedinho ali, com a pedrinha derrubava o exército inteiro. Isso não é milagre, não é fé. A fé é quando ele estava preso, com medo, com receio, perdido numa caverna, e pediu para Deus não tirar o Espírito Santo dele. Vai na profundeza da minha alma. Veja o amor que eu tenho por ti. Sabendo o pecador que era. É isso que Deus olha. Deus não olha a minha fé que eu rodei e matei um gigante. Deus fala, oh, Davi de fé. Não. É o homem que jogava pó na cabeça. É o homem que tirava a coroa e jogava longe com toda a capa, vestimenta, e caía de 4 e gritava para Deus. Salmos está aí para provar. E foi o maior safado que a terra teve. O maior adúltero, assassino. Mas a igreja não prega isso, porque ela tem medo que se pregar todo mundo vai ser assassino e adúltero. Eu estou enjoado de ouvir isso. Sherry, do jeito que você prega a facilidade da graça, vai virar uma zona a igreja. Vai todo mundo transar com todo mundo. Cara, o cara transa com todo mundo sem você saber, dizendo que guarda a lei. Isso é uma coisa individual. Eu não estou preocupado se o cara vai transar ou não. Eu estou preocupado dele saber que ele tem um Salvador, que pode perdoá-lo, que pode renovar a mente dele, e que ele pode abandonar o adultério. Ele não é transformado. Ele abandona uma prática. E a igreja está tão tapada que quando um cara conta um testemunho, ela acha que o cara foi transformado. O cara roubava, o cara dava nó em pingo d'água, saía com a mulherada e agora ele está aqui na igreja. Como Deus transformou ele? Não, não transformou nada. Ele é a mesma porcaria de antes. O que ele deixou de fazer foi de roubar, de matar e de adulterar. Isso ele parou. Que para Deus também não quer dizer nada, porque Deus morreu para quem comete pecado. E quem vai para o céu? É o pecador. A igreja luta para você deixar de ser pecador. Eu não sei de onde tiraram isso. Talvez o pastor Francisco possa me orientar. Quem surgiu que você não pode ser pecador para ir para o céu? Porque até o momento que Jesus te transforma, você é pecador. Ou não? Eu morro pecador. Um pecador perdoado. Se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. Mas por quê? Porque eu sei que Jesus me perdoou. Isso se chama fé. A minha fé crê nesse perdão. Mas as pessoas dizem que você não pode ter pecado. Você tem que ter o caráter de Jesus. Ter é uma coisa, ser é outra. Eu nunca serei o caráter de Jesus. Eu tenho o caráter de Jesus em mim. O que habita em mim é o caráter dele.
E atrás do caráter dele é a porcaria do meu caráter. Então Deus no céu, ele não olha para o Sherry nem para o meu caráter. Ele olha para o caráter que eu absorvi aceitando a Jesus. Meu filho me mandou um vídeo de um pastor, não lembro o nome, Tim, alguma coisa, é bem famoso. E ele queria que eu ouvisse e desse um feedback para ele. Eu ouvi o começo e não precisei ouvir mais. Quando ele disse assim: bom, então nós temos que buscar a salvação em Deus. Quando ele falou isso, eu já sabia tudo o que vinha depois. Eu disse a ele: filho, ouça tudo, retire o melhor e cuspa para fora o pior. E passei 6 áudios para ele de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Primeiro, e para caminhar para encerrar, não sou eu que busco a salvação. Já é um equívoco. Você já está colocando você à frente de Deus. Já começa por aí. Ah, você precisa buscar a salvação. Não, a salvação vem através dele. É ele quem nos escolhe. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi para que vades e deis frutos. Porque parte dele, parte do espírito dele. A renovação da minha mente parte dele, parte do espírito dele. O fruto de amor que eu pratico parte dele, é ele que está amando. Quando eu estou cuidando de alguém, não sou eu, é ele, é o Espírito. É o Espírito Santo que está agachado, ajudando aquele homeless, aquele homem com fome. E quem está alimentando ele é Cristo. Através do eis-me aqui. Por isso que quando Jesus falou: a cada um desses pequeninos que fizestes, a mim me fizestes. Aí eu digo para ele: mas quando que eu fiz alguma coisa para ti, Senhor? Quando fizesse a um desses pequeninos. Porque não fui eu. Então eu não tenho consciência desse amor. Porque eu estou aberto para ele. E ele me ama e está em mim, por amor a mim. E ama o próximo através de mim. Porque o amor dele habita em mim. Senão não há como amar ao próximo. Por isso que a Bíblia diz que ninguém vai ser salvo pelas obras. Mas depois ele diz que precisamos das obras. Mas se você não entender isso, você vai praticar a obra vazia, a obra nua e crua, a obra tua, a obra dos sabatistas que vão para um hospital, não fazem nada a semana inteira por ninguém, mas chega no sábado, vai fazer a obrinha, devolve uma cestinha básica lá, para aquela sessão que a igreja tem, uma vez por ano faz um Caleb para ir nos lugares mais pobres, e assim vai. Vivendo na mentira. Então, como disse agora o Francisco, que nós somos os galhos da videira, onde brota o fruto, e a videira é Cristo, é a videira verdadeira. Então, se eu sou um galho, eu não tenho participação de nada. É a videira que dá o fruto. Como disse Francisco aí, Cristo é que dá frutos. Então, se é Cristo que dá fruto, eu só sou o galho. Eu não sou mais nada. Se eu quero permanecer na videira, ou estou permanecendo na videira, porque a videira, eu nasci ali porque ele quis, não fui eu que pulei na videira e colei. A videira que me deu a oportunidade de colar um fruto ali. Então é muito simples o Evangelho. É muito agradável o Evangelho. É muito delicioso de se viver o Evangelho. O Evangelho é paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dar. A minha alegria é servir. Eu vim servir e não ser servido. Tem os meus arranques, tem as minhas brigas, tem os meus... Eu tenho, cara. Eu não vou... Vamos finalizar? O Cristo não é o galho, é o quebra-galho. Não, na verdade nós somos o quebra-galho. Para finalizar, eu esqueci. Se Jesus quiser que eu lembre, eu vou lembrar. Se eu marcar bobeira hoje, eu tô brabo.
que eu ia falar? Meu Deus. Não vou lembrar. Mas enfim, eu acho que deu para nós chegarmos a um denominador. Boa noite, Clélio, meu grande amigo, 30 anos de amizade. Quando nós entendemos esse caminho, tudo se torna fácil. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, Jesus falou. Ou seja, não tem outro caminho. A minha conexão com Ele é a paz que eu recebo dEle. E aí eu enfrento qualquer parada, cara. Qualquer parada. Eu sempre fui feliz, nunca fui um homem triste, o Clério sabe. Conheci a Jesus, me tornei mais feliz, porque eu não tinha noção, conheci aos 33 anos. A paz dele veio somatizar com a paz que eu tinha, que eu vivia, e gerou em minha mente uma transformação de ideia de Deus. Me entreguei a Jesus e frutifico, mas eu sou o que sou. O encerramento. Obrigado, Senhor. A pior coisa, que é o que mais a igreja tem, que é o que Deus abomina, é máscara. Quando eu disse que o pecador vai para o céu, e quem não vai é o hipócrita. Porque o pecador que não é hipócrita é salvo por Jesus. É amigo, porque Jesus morreu por ele. Agora, Jesus morreu para o pecador, mas o hipócrita não aceita Jesus. O hipócrita vive de máscara. Eles vão para a igreja, você vê a igreja, você fala, meu Deus, se você filmar a igreja no mundo todo de sábado, não tem como essa igreja não ir para o céu. Se você pegar todos os pastores que a igreja tem, que eu não sei quantos são, e você enfileirar todo e filmar, todos vão para o céu. Você fala, cara, aqui não tem jeito. Mas o que tem de máscara? Agora, para finalizar de fato, Deus ama a igreja do jeito que ela é. Ama todos esses pastores mascarados. E quer salvá-los, como ele fez na época do Sinédrio. E por isso que ele disse o que o Francisco escreveu aqui: sepulcros caiados, pintados por fora, cheio de ossos podres por dentro. O Sinédrio e o Sinédrio de hoje. Quem são? É o joio, eu não sei. Não cabe a mim justificar isso. Porém, cabe a Jesus, através de mim, levar a mensagem e tentar tocar no coração de cada uma dessas pessoas, a começar por mim. Porque a cada dia que eu prego, a cada dia que eu falo de Jesus, mais firme e forte eu me sinto ao lado dele. Porque eu sei quem eu sou e sei muito mais quem ele é. E pela fé eu sigo no caminho, na direção que há em Cristo Jesus. Um bom sábado a todos, um bom descanso, um abraço a todos, obrigado pela ajuda, Francisco. Clélio chegou tarde, depois se você quiser assista aí. Meninas, amigos, irmãos e irmãs, até mais. Tchau, tchau.